CEO milionário viúvo não suportou o ciúme quando seu amigo entregou flores à sua nova empregada. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Sofia segurava forte a mão da filha enquanto o ônibus parava no terminal da Barra Funda. A madrugada fria de São Paulo parecia ainda mais cruel quando se está com apenas 2 malas e um coração quebrado. "Mãe, aqui é feio", disse Lia, com os olhos arregalados, observando os prédios cinzentos ao longe. "Vai melhorar, filha. É só por um tempo", respondeu Sofia, tentando sorrir, mesmo com a garganta apertada. Elas passaram a noite em um abrigo improvisado da prefeitura. O cheiro de café fraco e a fila para o banho deixavam claro que aquele não era lugar para criança. Sofia mal dormiu, mas pela manhã já estava pronta, cabelo preso, camisa branca limpa e o currículo dobrado no bolso da bolsa. Horas depois, um motorista veio buscá-la. A vaga como empregada doméstica parecia um milagre. A governanta da mansão dos Park tinha ligado para confirmar a entrevista. O portão de ferro se abriu devagar. A casa era enorme, mas gelada. Tudo limpo demais, organizado demais. Lia se encolheu perto da mãe. "A senhora Park está te esperando na sala de estar", disse a governanta rígida, mas com um olhar que entregava certa compaixão. Sofia apertou os lábios, respirou fundo e entrou. "Você já trabalhou em casas de família?" perguntou a senhora Park, observando-a dos pés à cabeça. "Já sim, por 5 anos, até meu marido falecer. Depois disso precisei sair da cidade com a minha filha", respondeu Sofia, olhando firme, mas com a voz baixa. A mulher fez um leve gesto com a cabeça e virou-se para a governanta. "Tem certeza disso, Eunice? Uma criança na casa pode ser um problema." "Ela não atrapalha, senhora. E precisamos de alguém de confiança. Ela tem referências boas." Depois de um silêncio constrangedor, a mulher apenas disse: "Está bem. 1 mês de experiência. Se houver qualquer problema, está dispensada." No fim da tarde, já instalada em um pequeno quarto nos fundos da mansão, Sofia olhou para Lia, deitada na cama com os olhos fixos no teto. "A gente vai ficar bem, filha. É só o começo." Nos dias seguintes, a rotina foi dura. Regras rígidas, horários controlados, silêncio absoluto. Lia mal falava. Tinha medo dos corredores longos e das portas pesadas. Sofia fazia de tudo para protegê-la. Foi só no 3º dia que viu Min-ho pela primeira vez. Ele descia a escada com uma pasta na mão e o olhar fixo no chão. Alto, de terno escuro, não parecia ver ninguém ao redor. "Bom dia, senhor", disse Sofia quase num sussurro. Ele apenas olhou sem parar de andar e respondeu: "Bom dia, nada mais." No fim daquela tarde, enquanto limpava o escritório, Sofia viu uma moldura sobre a estante. Era uma foto de casamento. A noiva sorria com os olhos fechados, encostada no peito dele. Era linda. Mas o que chamou sua atenção foi o olhar de Min-ho naquela foto. Parecia um outro homem, vivo. Ela engoliu seco e voltou ao trabalho. Mais tarde, Lia entrou correndo no quarto assustada. "Eu vi ele, mãe. Aquele moço, o dono da casa." "Ele é o patrão, filha. Não precisa ter medo. Só não fala alto por aqui." "Ele parece triste", disse Lia, abraçando o travesseiro. No dia seguinte, Sofia estava limpando o corredor quando ouviu um barulho no jardim. Espiou discretamente pela janela. Min-ho estava parado, com as mãos nos bolsos, observando Lia correr atrás de borboletas. Ela ria. Pela primeira vez desde que chegaram, ele não sorriu, mas ficou ali, olhando, longos minutos. Naquela noite, enquanto lavava a louça, Sofia comentou com a governanta: "A casa é tão silenciosa. Parece que todo mundo anda pisando em ovos." Desde que a esposa dele morreu, o silêncio virou regra. Não é pessoal, Sofia. Não é fácil perder quem a gente ama. Sofia concordou,
sem dizer mais nada. No quarto, enquanto Lia dormia, ela ficou pensando na foto, no olhar vazio de Min-ho, no jeito como ele olhou sua filha no jardim. Tinha algo ali. Não era raiva, não era desprezo. Era só dor. Ela sabia reconhecer, porque carregava a mesma coisa. Na manhã seguinte, enquanto tomavam o café simples que ela mesma preparou, Lia segurou a mão da mãe e disse: "Aqui ainda é estranho. Mas quando eu brinquei no jardim, achei bonito." Sofia sorriu, tocando o rosto da filha com carinho. "O bonito está em você, Lia. Você é luz, até nos lugares escuros." Os dias começaram a mudar dentro da mansão Park. E não era por causa da faxina, era por causa de Lia. "Bom dia, dona Eunice", disse Lia entrando na cozinha com os cabelos bagunçados e um sorriso enorme no rosto. A governanta, que sempre foi séria, soltou um riso curto. "Você acordou cedo hoje, hein? É que sonhei com bolo de cenoura, com calda de chocolate." Sofia apareceu logo atrás, puxando uma cadeira. "Lia, não se empolga. Já conversamos sobre não incomodar logo cedo." "Ela não incomoda, Sofia", disse o cozinheiro colocando uma panela no fogão. "É bom ter criança por aqui." Sofia ficou surpresa. O ambiente da casa começava a amolecer, pouco a pouco. Naquele mesmo dia, improvisou um café da manhã diferente. Pão feito na frigideira, frutas cortadas com cuidado e um cheiro doce que tomou conta do corredor. Min-ho desceu para o trabalho mais cedo. Parou na entrada da cozinha curioso. "O que é esse cheiro?" "Pão na chapa com açúcar e canela", disse Eunice, limpando as mãos no avental. "Isso não é do cardápio da semana." Sofia preparou. "Achei que não ia fazer mal variar um pouco." Min-ho ficou parado por um momento. Depois, sem dizer nada, virou-se e foi embora. Sofia ouviu de longe enquanto lavava a louça. O coração apertou. Mais tarde, quando o sol já batia na varanda dos fundos, Lia e Sofia se sentaram em silêncio. A menina olhava o céu como se estivesse tentando achar o caminho de volta para casa. "Você sente falta de lá?" perguntou Sofia, passando a mão no cabelo da filha. "Um pouco. Aqui é tudo grande. E às vezes parece que as pessoas esquecem de sorrir." Sofia sorriu de canto, segurando a emoção. De repente, percebeu que não estavam sozinhas. Min-ho os observava da janela do escritório. Não estava escondido, mas também não parecia querer ser notado. Naquela noite, Min-ho teve um sonho com Camila. Eles estavam na mesma varanda. Ela sorria, grávida. Mas quando ele acordou, só havia silêncio e a ausência. No dia seguinte, enquanto lia relatórios, ouviu pequenos passos se aproximando. Quando levantou o olhar, viu Lia parada na porta. "Oi." Ele demorou a responder. "Oi. Posso entrar?" Min-ho hesitou. Depois fez um gesto com a cabeça. "Só um pouco." Lia entrou devagar. Olhou ao redor, curiosa. Os olhos pararam na foto da mulher na estante. Ela era bonita. Min-ho olhou para a moldura sem saber o que dizer. "Era", respondeu baixo. "Você sente falta dela?" Ele se recostou na cadeira e respondeu. "Todos os dias." Lia se aproximou da mesa. "Minha mãe também sente falta do meu pai. Mas ela diz que lembrar é um jeito de continuar amando." Min-ho respirou fundo. "Você fala muito bem para a sua idade." "Eu escuto muito." Sofia apareceu na porta, surpresa. "Lia, eu pedi para você não incomodar." "Ela não incomodou", disse Min-ho rápido, olhando para Sofia. "Nós só conversamos." Sofia ficou em silêncio, sem saber como reagir. Depois, puxou a filha com delicadeza. "Desculpe, senhor. Não vai acontecer de novo. Não tem problema." Naquela noite, enquanto guardava os lençóis, Eunice parou ao lado de Sofia. "Você está mexendo com a casa." "Como assim? Já faz muito tempo que ninguém aqui conversa, ou ri, ou cozinha o que tem vontade. Desde que ela se foi, tudo virou rotina."
Sofia abaixou o olhar. Não foi minha intenção. Talvez seja isso que está fazendo diferença. Você não está forçando nada. Só está sendo você. Sofia não respondeu, mas as palavras ficaram ali, martelando por dentro. Mais tarde, antes de dormir, Lia encostou a cabeça no ombro da mãe. Ele não é tão bravo assim, né? Quem? O moço. Min-ho. Sofia sorriu cansada. Não, filha. Só está machucado. O som dos risos enchia a cozinha. Era a primeira vez que aquilo acontecia desde que Sofia começou ali. Lia batia palmas, gargalhando, enquanto Sofia improvisava um penteado maluco com talheres de cozinha. Agora você está pronta para o desfile de moda mais engraçado do mundo, disse Sofia fazendo careta. Lia caiu na risada de novo, e o cozinheiro do outro lado da bancada não conseguia esconder o sorriso. Vocês duas vão acabar virando atração dessa casa. De repente o ambiente gelou. Min-ho apareceu na porta. O silêncio foi imediato. O que está acontecendo aqui? Sofia se levantou na mesma hora, pegando os talheres da cabeça da filha. Desculpe, senhor, estávamos terminando a louça e... Lia se distraiu. Foi só uma brincadeira. Min-ho olhou para Lia, que estava quieta agora com os olhos baixos. Depois voltou o olhar para Sofia. Esta casa não é lugar para brincadeiras, ainda mais aqui dentro. Ela só estava sendo criança, respondeu Sofia sem levantar a voz, mas sem desviar os olhos. E eu estava supervisionando. Por um segundo ele pareceu hesitar, mas virou as costas e saiu sem dizer mais nada. Lia puxou a blusa da mãe, baixinho. Ele ficou bravo comigo? Não, filha. Mais tarde, Sofia estava na varanda regando as plantas que haviam sido esquecidas nos vasos. Folhas secas, terra ressecada, flores murchas. Cuidar daquelas plantas lhe dava uma sensação de controle, por menor que fosse. Min-ho passou pelo corredor e a viu ali, ajoelhada no chão, com a terra entre os dedos. Parou por um instante em silêncio. O jeito calmo dela mexia com ele de um jeito que não sabia explicar. Não era sobre o que ela fazia, mas como fazia. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, Lia chorava baixinho. Tinha pesadelos. Sofia não percebeu. Estava exausta, dormia profundamente. Min-ho, passando pelo corredor em direção ao escritório, ouviu o choro. Parou na porta do quarto e, devagar, entrou. Ei, disse baixinho, se aproximando. Foi só um sonho. Lia o olhou assustada no início, mas reconheceu seu rosto. Estou com saudade do meu pai. Ele puxou um cobertor do pé da cama e a cobriu com cuidado. Eu sei como é isso. Ela fechou os olhos devagar. Antes de sair, Min-ho encontrou Sofia parada no corredor. Tinha acabado de acordar com o som. Ela estava chorando. Já está dormindo. Tive um pai que fazia isso por mim. Quando eu era pequeno. Sofia olhou para ele. Não disse nada. Mas o silêncio entre os dois não era desconfortável. Min-ho desviou o olhar primeiro e seguiu pelo corredor. Sofia entrou no quarto e viu Lia tranquila. Tocou de leve a coberta e suspirou. No dia seguinte, na hora do almoço, a governanta cruzou com Sofia no corredor. Ele acordou cedo hoje e passou pela sala antes do horário. Foi até o jardim. Faz anos que ele não pisa lá. Talvez ele esteja tentando. Ele está resistindo. Mas algo em você e na sua filha está quebrando esse gelo. Mais tarde, enquanto organizava os livros da estante do escritório, Sofia notou uma caixa antiga no canto. Fechada, mas empoeirada. Saiu sem mexer. Min-ho entrou pouco depois. Olhou em volta como se algo estivesse diferente. Talvez o ar. Talvez ela. Obrigado, por ontem. Sofia o encarou. Foi o senhor quem cuidou dela. Eu deveria agradecer. Fazia tempo que eu não... Ele parou. Parecia em dúvida se continuava.
Ela esperou, sem pressionar. Camila perdeu um bebê, antes de falecer. Sofia sentiu um aperto no peito. Eu não sabia. Ninguém sabe. Só minha mãe e Eunice. Nunca falei sobre isso com ninguém. Luto não precisa ser isolado, Sr. Min-ho. Ele a encarou. Pela primeira vez, não parecia o patrão. Só um homem tentando entender a própria dor. Pode me chamar só de Min-ho. Na sexta-feira, pouco depois do almoço, um carro importado estacionou em frente à mansão. Lia correu para a janela. Mãe, chegou alguém! Sofia, que estava passando roupa no quarto dos fundos, olhou pela fresta. Um homem de terno claro e sorriso fácil falava com a governanta na entrada. Quem é ele? Perguntou Lia. Não sei, filha, mas parece conhecido. O homem entrou como quem já fazia parte dali. Cumprimentou os empregados, conversou com Eunice e foi direto para o escritório. Sofia ouviu quando a porta se fechou. É o senhor Ricardo, comentou o cozinheiro curioso. Amigo antigo do patrão, da época da faculdade. No fim da tarde, Ricardo apareceu na cozinha. Sorriu quando viu Sofia lavando a louça. Você deve ser a famosa Sofia. Ela ficou surpresa com a abordagem. Limpou as mãos no pano e respondeu, com um sorriso educado. Não sabia que era famosa. Está sendo muito comentada por aqui. Cozinheiros felizes, casa mais leve e uma garotinha que virou o centro da atenção. Sofia deu uma risada tímida. Eu só estou tentando fazer meu trabalho. Está fazendo mais que isso, disse ele, olhando direto nos olhos dela. E está fazendo bem. Lia apareceu na porta nesse instante. Mãe, posso comer uma banana? Pode, filha. Só lave antes. Ricardo observou a conversa com atenção. Ela é linda e parece esperta. É tudo o que eu tenho. Na hora do jantar, Min-ho mal tocou na comida. Estava calado, diferente dos outros dias. O olhar dele pesava sobre a mesa, mesmo sem dizer nada. Mais tarde, enquanto passava pelo corredor, Sofia viu um envelope com seu nome em cima da cômoda. Abriu com cuidado. Dentro havia um pequeno cartão escrito à mão. Para os dias em que você esquecer o quanto é especial. Ricardo. Junto, um buquê de flores simples, mas cheirosas. Sofia ficou imóvel por alguns segundos. Lia entrou no quarto e olhou surpresa. Mãe, são para você? Acho que sim. Que bonito. Sofia pegou um vaso vazio, encheu com água e ajeitou as flores. Fez isso devagar, como se não soubesse exatamente o que estava sentindo. Do outro lado da casa, Min-ho observava pela tela do celular. Tinha visto a cena pela câmera do corredor, a maneira como ela segurou as flores, como sorriu sozinha. Guardou o celular, respirou fundo, mas não conseguiu voltar ao que estava fazendo. Aquilo o incomodava, mais do que queria admitir. No dia seguinte, foi seco com Sofia durante o café da manhã. As crianças não devem correr pelos corredores. Isso não é uma escola. Entendido, senhor, respondeu ela surpresa com o tom. Lia apertou a mão da mãe embaixo da mesa. Mais tarde, enquanto colhia hortelã no quintal, Lia comentou baixinho. Ele não gosta mais da gente? Sofia ajoelhou para ficar na altura da filha. Às vezes, as pessoas ficam confusas por dentro e acabam sendo duras por fora. Não é culpa nossa. Enquanto isso, Min-ho evitava cruzar com Ricardo pela casa. Não disse uma palavra sobre as flores, nem sobre o bilhete. Mas o incômodo era visível. Até Eunice notou. Na noite seguinte, Sofia lavava as xícaras no fim do jantar. Ricardo apareceu ao lado dela, encostado na pia. Não fui indiscreto, fui? Como assim? O bilhete. As flores. Achei que você merecia um gesto simples, mas talvez eu tenha exagerado. Sofia olhou para ele firme. Eu agradeço, mas não estou acostumada com esse tipo de atenção. Talvez devesse estar. Min-ho entrou na cozinha no meio da conversa.
Olhou os dois. Não disse nada. Pegou uma garrafa de água e saiu. Sofia ficou em silêncio por um tempo depois disso. No quarto, à noite, enquanto arrumava os travesseiros, falou sozinha. Por que tudo precisa ser tão complicado? Ela olhou para o vaso. As flores já começavam a murchar. O jantar daquela noite era importante. Min-ho receberia 2 executivos coreanos, além de Ricardo, que seguia hospedado na casa por mais um dia. A mesa estava impecável. Sofia havia caprichado em cada detalhe dos guardanapos dobrados à sobremesa. Está tudo pronto, disse ela para Eunice, ajeitando o último copo. Fique por perto. O senhor Min-ho pediu que você servisse durante o jantar, respondeu a governanta. Sofia ficou surpresa. Nunca havia sido chamada para isso. Claro, Lia já estava no quarto, desenhando. Sofia passou por lá antes de descer. Vou ajudar no jantar, está bem? Eu posso ficar aqui? Perguntou Lia. Pode sim, mas nada de sair do quarto. Na sala de jantar, o ambiente era formal. Min-ho estava sério. Ricardo, ao contrário, falava com leveza e soltava piadas que os convidados recebiam com risos discretos. Quando Sofia entrou com a bandeja de entrada, Ricardo foi o primeiro a falar. Ah, a estrela da casa chegou. Ela ficou visivelmente desconfortável. Tentou disfarçar com um sorriso curto e colocou os pratos sobre a mesa. Boa noite, disse, educada. Boa noite, respondeu um dos executivos, fazendo um leve aceno de cabeça. Ricardo continuou. Além de talentosa, ainda é educada. Min-ho, você deveria dar mais valor aos pequenos milagres da vida. Min-ho manteve o olhar fixo no prato. Ela está aqui para trabalhar, não para ser notada. Sofia parou por um segundo, engoliu em seco e voltou para a cozinha com as mãos tremendo. O tom daquelas palavras a atingiu de forma cruel. O constrangimento foi nítido. Eunice a encontrou ali, parada, segurando a próxima bandeja. Está tudo bem? Estou respirando. É o que importa, respondeu baixinho. Depois do jantar, Ricardo foi até o escritório. Min-ho já estava lá, com uma taça na mão e a cara fechada. Algum problema? Você sabe que sim, por causa do elogio. Min-ho, pare de fingir que não está sentindo o que está sentindo. Não misture as coisas, Ricardo. Você está com ciúmes e está sendo injusto com ela. Min-ho virou o rosto como se estivesse irritado. Ela trabalha para mim. É só isso. Você pode repetir isso 1000 vezes, mas até Lia percebeu que não é só isso. Min-ho se levantou, deixando a taça sobre a mesa com força. Já chega. Ricardo não disse mais nada. Saiu, deixando o amigo sozinho com a própria confusão. No quarto, Sofia chorava em silêncio. Sentada ao pé da cama, sem coragem de acordar a filha, ela apertava o pano que usava para limpar a mesa, como se aquilo pudesse segurar sua dor. Lia acordou com o barulho baixo do choro. Mãe, volte a dormir, amor. Foi só um dia difícil. Por que está triste? Sofia passou a mão no rosto, tentando conter as lágrimas. Às vezes, as pessoas não enxergam o que está diante dos olhos, e isso machuca. Lia deitou a cabeça no colo dela e não disse nada. Ficaram assim por longos minutos, em silêncio. Na manhã seguinte, Min-ho passou pelo corredor e viu o vaso de flores quase seco. Parou por um instante, encarando aquilo como se fosse um aviso. Não entendeu exatamente o que sentia, mas sabia que tinha errado. Durante o café da manhã, Eunice o serviu com a mesma expressão neutra de sempre. A senhorita Sofia está de folga hoje? Não. Está no jardim com a Lia, colhendo folhas para um chá. Ele saiu sem comentar. Foi até a janela. De longe, viu Sofia ajoelhada, limpando a terra ao redor de uma muda nova. Lia falava sem parar, como sempre. Min-ho ficou ali, observando, pensando, sentindo, mas ainda em silêncio. Queria ir até elas,
pedir desculpas, dizer qualquer coisa que desfizesse o que ele mesmo causou. Mas ficou ali, imóvel. No fim da tarde, Lia apareceu sozinha na sala. Posso ver televisão um pouco? Só se for desenho, disse Eunice com um leve sorriso. A mãe disse que eu posso ficar aqui até ela terminar de limpar os armários. Min-ho passou pelo corredor e ouviu. Parou ao ver Lia sentada no sofá, com as pernas cruzadas, desenhando com canetinhas coloridas em um caderno velho. Lia, ele chamou. Ela levantou o olhar, surpresa. Oi, tio Min-ho. Podemos conversar um pouco? Ela fechou o caderno e colocou no colo. Pode. Ele se sentou ao lado, deixando um bom espaço entre os dois. Sobre ontem... Você percebeu que eu falei de um jeito ruim com a sua mãe, não foi? Lia olhou para frente, pensativa. Ela chorou à noite. Eu vi. Min-ho sentiu um nó na garganta. Eu fui grosso. Estava com raiva, mas não era dela. Era do seu amigo? Ele deu um pequeno sorriso. Talvez. Mas o problema era comigo mesmo. Não gosto quando me sinto fora de controle. Só que isso não dá direito de machucar ninguém. Lia ficou quieta. Depois disse, você vai pedir desculpas para ela. Sim. Ela voltou a desenhar e respondeu com simplicidade. Então está tudo bem. Naquela noite, Sofia subia as escadas quando ouviu passos atrás. Virou-se e deu de cara com Min-ho. Podemos conversar? Ela parou, hesitando. Só se for com respeito. É exatamente por isso que quero falar. Foram até a varanda. O ar estava frio. Sofia se encostou na parede, esperando. Ontem eu fui injusto. Não comentei o que senti, só descarreguei em você. E me expôs diante dos outros. Eu sei. E não estou aqui para justificar. Só para reconhecer. O que você sentiu, Min-ho? Ele demorou a responder. Ciúmes, mas não por causa do Ricardo. Foi por causa de mim, porque eu não sei lidar com o que estou sentindo. Você entrou nesta casa com uma filha no colo e um mundo nos ombros, e mesmo assim trouxe algo que ninguém mais conseguiu. Vida. Sofia respirou fundo. Estava emocionada, mas firme. Eu não preciso que você goste de mim, só preciso que me respeite. E respeite minha filha. Eu gosto de vocês, mais do que queria, e isso me assusta. Sofia não respondeu, mas pela primeira vez não se afastou quando ele se aproximou. Os dias seguintes foram diferentes. Min-ho começou a observar mais e falar menos, e dessa vez não por frieza. Ele reparava nos detalhes, o jeito como Sofia dobrava as toalhas, como sorria quando Lia cantava sem ritmo, como colocava a mão nas costas da filha quando ela ficava tímida perto de alguém. Sofia também notou a mudança. Min-ho já não evitava os corredores, não desviava o olhar, e às vezes até se demorava na cozinha, mesmo sem dizer nada. Foi numa tarde chuvosa que tudo pareceu sair do eixo e, ao mesmo tempo, se alinhar. Está sem energia, comentou Eunice enquanto organizava as velas. A Lia está entediada, disse Sofia, ajeitando o banco de madeira na varanda. Tem um jogo de tabuleiro no armário do escritório. Antigo, mas deve servir. Sofia levou o jogo até a sala. Min-ho apareceu pouco depois, de camiseta escura e calça de moletom. O que está acontecendo aqui? Estamos tentando matar o tempo. Quer jogar? Ele hesitou, mas Lia já estava mexendo nas peças. Vai ser divertido, disse a menina sorrindo. Ele se sentou. Os três jogaram por quase 1 hora. Riram, discutiram regras. Lia trapaceou e confessou. Foi leve, inesperado. Mais tarde, com Lia dormindo, Sofia foi ao jardim fechar a pequena estufa antes que a chuva piorasse. Min-ho estava na porta. Posso ajudar? Já estou terminando, disse ela, amarrando a lona com firmeza. Você cuida disso como se fosse seu. Já perdi o que era meu. Não quero perder mais nada. Ele a encarou por alguns segundos. Depois disse, eu queria te pedir desculpas de novo.
pela forma como falei com você naquela noite e por ter te deixado desconfortável com tudo aquilo. Eu aceitei seu pedido, Min-ho, mas isso não apaga o que senti. Eu sei, não quero apagar, só quero consertar. Sofia ficou em silêncio. A chuva começou a cair mais forte. Eles correram para dentro, rindo sem jeito. Estavam molhados e pela primeira vez não se importaram. Na cozinha, Min-ho pegou uma toalha para ela. Obrigada, disse Sofia, secando o cabelo. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Como era o pai da Lia? Ela ficou surpresa, mas respondeu. Era doce, simples, trabalhador. Morreu num acidente indo para o serviço, 3 dias depois do nosso aniversário de casamento. Min-ho não disse nada, apenas escutou. E isso já era muito. E você? Perguntou ela. Como era a Camila? Ele olhou para o chão, respirou fundo. Ela era calma, o oposto de mim. Me fazia respirar, sabe? Quando ela morreu, eu deixei de tentar. Sofia se aproximou da bancada, ainda segurando a toalha nas mãos. Não é tarde para voltar a tentar. Min-ho ergueu os olhos, ficaram ali se encarando, sem máscaras, sem desculpas. Naquela noite não houve beijo, nem abraço, mas houve uma promessa silenciosa. No início da semana, a casa parecia mais leve. Lia corria pelo jardim sem medo. Sofia trocava olhares sinceros com Min-ho e até Eunice sorria mais do que o habitual. Mas a chegada de Sra. Park mudou tudo em minutos. Ela apareceu de surpresa, com 2 malas e um olhar severo. Vim passar uns dias, anunciou, entrando sem esperar convite. Min-ho desceu as escadas devagar. O rosto dele entregava o desconforto. A senhora poderia ter avisado. Se eu tivesse avisado, talvez não encontrasse as verdades que precisava ver, respondeu ela seca. Sofia, que escutava do corredor, recuou em silêncio, mas não o suficiente para não ouvir o restante. Quem é essa mulher? Perguntou Sra. Park. E o que ela faz morando aqui com uma criança? É minha funcionária, e é temporário. A filha dela precisa de estabilidade. Você está misturando o serviço com emoção. Não estou discutindo isso agora. Vai discutir sim, Min-ho. Essa casa tem nome? Você esqueceu? Ele respirou fundo. Não respondeu. Subiu as escadas. Mais tarde, na cozinha, Eunice foi direta com Sofia. Ela veio para colocar ordem no que considera bagunça. Eu imaginei. Ela não é má. Só cresceu com a cabeça no passado. Tudo é aparência. Sofia não respondeu. Pegou o pano de prato e voltou ao trabalho. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com Lia, ouviu 2 funcionários comentando no corredor. A Sra. Park chamou o advogado. Está preocupada com a imagem da família. Vai fazer ele escolher, pode apostar. Sofia engoliu em seco. Lia percebeu. Mãe, está tudo bem? Está sim, meu amor. Coma seu pão. No final da tarde, Lia teve febre. Estava pálida, mole, sem ânimo. Eu não quero ir ao hospital, mãe, murmurou ela deitada. Mas vamos sim, precisa ser cuidada. Sofia pediu ajuda a Eunice, mas Min-ho apareceu primeiro. Deixe que eu levo. Não precisa, eu consigo. Não é sobre conseguir, Sofia. É sobre não deixar você sozinha nisso. Ela hesitou, depois concordou. No hospital, Min-ho ficou com Lia enquanto Sofia explicava o histórico da filha para a médica. A enfermeira os olhava com curiosidade, mas ninguém disse nada. Quando voltaram à sala de espera, Min-ho segurava a mão da menina. Vai ficar tudo bem, viu? Disse ele com calma. Lia olhou para Sofia. Ele ficou comigo o tempo todo, mãe. Sofia sorriu, mesmo cansada. Eu vi. Na volta para casa, o silêncio no carro era enorme. Min-ho estacionou e antes que saíssem falou. Eu não ligo para o que vão pensar. Se tem uma coisa que eu aprendi com você e com a Lia, é que a vida é feita de presença. E hoje eu estive presente.
e não me arrependo. Sofia segurou o choro, mas não disse nada. No dia seguinte, Sra. Park os esperava no café da manhã. Lia estava melhor, mas ainda de repouso. "Podemos conversar?" ela pediu, olhando direto para Min-ho. "Diga. Essa situação não é boa para você, nem para a empresa. Você precisa colocar limites." Eu coloquei. "E o limite agora é seu. A Sofia vai continuar aqui enquanto quiser. E a Lia também." "Você está disposto a jogar fora sua reputação?" "Estou disposto a proteger quem me faz bem." Sra. Park ficou em silêncio. Parecia ofendida, mas surpresa. "Você está se apaixonando por essa mulher?" Min-ho não desviou o olhar. "Já aconteceu, mãe. Eu só demorei para aceitar." Sofia, que havia escutado tudo da porta, respirou fundo. Entrou na sala. "Não quero causar problemas, Sr. Min-ho. Talvez seja melhor eu sair." "Não. Você não vai embora por algo que não fez. Você tem lugar aqui e ninguém mais vai decidir isso por mim." Sra. Park levantou-se da mesa e saiu sem dizer mais nada. Naquela tarde, Sofia ficou sentada no jardim com Lia no colo. O céu estava limpo, mas ela sentia o peso do que viria. Min-ho apareceu devagar, sentando-se ao lado. "Está cansada?" "Estou, mas mais firme que antes." "Obrigado por ter ficado. Não foi por você, foi por ela." "Eu sei, mas mesmo assim, obrigado." O silêncio no quarto era pesado. Sofia dobrava as roupas de Lia com calma, como se cada dobra fosse um passo para longe daquela casa. Uma mala pequena estava aberta aos pés da cama. Nada exagerado, apenas o necessário. Min-ho apareceu na porta. Não disse nada de imediato. Observou por alguns segundos antes de falar. "Vai mesmo? No fim do mês, quero sair sem pressa, de forma correta." Eu pensei que, depois de tudo, justamente por causa de tudo, eu não quero que a Lia cresça achando que precisa ser aceita. Ela precisa ser respeitada. E eu também. Min-ho entrou no quarto. Sentou-se na beirada da cama. Eu tentei conversar com minha mãe. Tentei explicar. E conseguiu? Ela me ouviu, mas não concordou. Eu não estou indo embora por causa dela. Estou indo porque preciso mostrar para mim mesma que posso escolher sair, mesmo quando meu coração quer ficar. Ele olhou para baixo. Estava machucado, mas entendia. A Lia vai sentir falta. Ela já sabe, mas também sabe que isso não é adeus. No jardim, Lia colhia folhas com Eunice. Quando a governanta contou sobre a saída de Sofia, Lia não ficou surpresa. "A mamãe me contou ontem, mas o tio Min-ho vai ficar triste, né?" "Vai sim, Lia. Eu também." Nos dias seguintes, o clima na casa era calmo, mas com despedidas escondidas nos detalhes. Sofia cozinhava com mais carinho. Lia desenhava mais. Min-ho tentava fingir que não estava contando os dias. Na penúltima noite, Ricardo apareceu para uma visita rápida. Foi direto até Min-ho, que estava no escritório, lendo documentos. "Está mesmo deixando ela ir?" "Não estou impedindo. Ela tomou uma decisão." "E você vai ficar aqui, reformando seu jardim?" "Estou tentando reformar a mim mesmo." Ricardo o encarou. "A verdade, Min-ho, é que você demorou demais. Agora precisa correr atrás. Se ela for embora assim, você vai perder mais do que imagina." Min-ho não respondeu, mas ficou pensando nisso até tarde. Na manhã seguinte, foi até o quarto de Sofia. Ela estava organizando os últimos objetos em caixas. "Posso te ajudar?" "Pode. Segura essa caixa, por favor." Ele segurou, mas não saiu dali. "Ontem eu pensei muito e percebi que se você for embora agora, vai doer como doeu quando a Camila se foi. Não igual, mas vai doer fundo." Sofia o olhou emocionada. Min-ho colocou a caixa no chão e a puxou pela mão. Fica pra gente tentar de verdade."
Ela não respondeu com palavras, apenas encostou a testa na dele, num gesto calmo, mas cheio de sentimento. Foi o primeiro beijo, sem pressa, sem dúvidas, mas depois do beijo ela recuou. Eu ainda vou embora, preciso desse espaço, preciso ir por mim. E eu espero você, o tempo que for. Ela sorriu com os olhos marejados. Então, talvez exista uma chance. Na hora de ir, a despedida foi serena. Lia abraçou Eunice com força. Min-ho se ajoelhou para ficar na altura dela. Quando sentir saudade, me manda um desenho. Está bem? Vou mandar muitos. Sofia pegou a filha pela mão. Min-ho abriu o portão. Quando ela passou, olhou para trás. Obrigada por não tentar me impedir. Obrigado por ter ficado até agora. A mala não pesava mais que 10 quilos, mas o coração sim. A casa estava em silêncio, mas era um silêncio diferente do de antes. Não era vazio, era um espaço em pausa. Min-ho passava os dias imerso no trabalho, mas não era o mesmo homem de meses atrás. Começou a reformar as políticas da empresa. Criou um programa de inclusão para mulheres viúvas e mães solo. Quero um setor voltado à assistência social dentro da fundação, disse durante uma reunião com a diretoria. Isso vai exigir um investimento alto, Sr. Park, comentou um dos sócios. Então faremos o investimento. E terá o nome de 2 pessoas, Camila Park e Eduardo Lima, o nome do pai de Lia. Ninguém na sala comentou, mas o impacto foi visível. Nos fins de semana, Min-ho passou a cuidar do jardim com as próprias mãos. Retirava folhas secas, plantava novas mudas. Um dia chamou Eunice. Quero plantar flores, as mesmas que a Sofia gostava. Posso providenciar as sementes. Eu mesmo vou buscar. E buscou. Durante dias, cavou, regou, limpou. Aos poucos, as flores começaram a brotar. As mesmas que Sofia costumava colocar na cozinha, ao lado da janela. Enquanto isso, Sofia havia começado em uma ONG que oferecia suporte jurídico e psicológico para mulheres em situação de vulnerabilidade. A nova rotina era simples, mas preenchia seus dias com propósito. E como está o coração? Perguntou uma colega durante o almoço. Está em reforma, mas firme. E o empresário bonitão? Está onde deve estar. Cada um no seu tempo. Lia sentia falta de Min-ho. Às vezes desenhava cenas do jardim e guardava numa caixa. Ele vai gostar disso? Perguntava para a mãe. Vai sim, e vai entender cada detalhe. Certo dia, ao chegar em casa, Sofia encontrou um envelope no portão. Sem remetente, apenas seu nome escrito à mão. Dentro havia uma carta. Min-ho havia escrito com a própria caligrafia. Palavras simples, diretas. Não sei se você vai querer voltar, mas aqui está diferente. O jardim floresceu, o tempo passou e a saudade não diminuiu. Lia tem um balanço esperando por ela. E você, um canto só seu. Se quiser, estarei no sábado, no fim da tarde, com as flores que você escolheu. Sofia leu 3 vezes antes de chamar Lia. Filha, tem algo que talvez você goste. Lia abriu o envelope, sorriu e levantou os olhos brilhando. Ele lembrou das flores? Lembrou. A gente vai? Sofia hesitou por um momento. Vamos. No sábado, o sol começou a se pôr quando elas chegaram. O reencontro não precisou de palavras. O jardim falava por eles. Sofia ficou parada por alguns segundos, olhando tudo ao redor. As flores, o balanço com o nome de Lia, os vasos alinhados. Nada era exagerado. Tudo parecia feito com intenção. Min-ho se aproximou com calma. Estava diferente, mais leve. Não sorria à toa, mas também não escondia mais o que sentia. Você veio, disse ele, como quem ainda não acreditava. Eu disse que viria plantar. Lia corria pelo jardim com os sapatos nas mãos. Ria alto, pulava entre os canteiros,
feliz como não ficava há semanas. Parece que ela nunca foi embora, comentou Min-ho. Ela sentiu falta daqui, mas soube respeitar o tempo. Criança entende mais do que a gente imagina. Eles caminharam em silêncio por entre as flores. Sofia parou diante do vaso que Min-ho havia entregado na última visita. Elas estão mais vivas agora, disse ela, porque agora tem espaço para crescer. Min-ho se virou para ela. E você? Tem espaço? Ainda estou me organizando por dentro. Mas sim, sinto que estou com os pés mais firmes agora. Ele não insistiu. Apenas ficou ali, presente. Dona Park chegou sem avisar. Desceu do carro com a postura ereta de sempre, mas sem a rigidez no olhar. Vim ver o jardim, disse sem rodeios. Sofia olhou surpresa. Min-ho não escondeu atenção. Ele está diferente, comentou ela, observando as flores. Eu reconheci algumas. Camila adorava essas. Sofia se aproximou com cuidado. Eu não quero ocupar o lugar de ninguém. E não está, respondeu Dona Park, olhando diretamente para ela. Está criando o seu, e pelo que vejo, com respeito. Min-ho observava as duas. Aquela conversa nunca teria acontecido meses atrás. A Lia é uma menina especial, continuou Dona Park, e eu percebi que o problema nunca foi ela, nem você. Foi o medo, talvez, disse Sofia, com sinceridade. Foi, mas estou tentando fazer diferente. A conversa não durou mais que alguns minutos, mas foi suficiente para quebrar uma parede. Horas depois, enquanto Lia descansava na rede do jardim, Sofia e Min-ho estavam na varanda. Eu não esperava por isso hoje, disse ela. Nem eu, mas estou feliz que aconteceu. Eu também. Ele se virou para ela. Estavam próximos. Não havia pressa. Não havia cobrança. Quero que você fique, mas não como empregada, nem como hóspede. Quero construir algo com você. Sofia respirou fundo. Ainda tenho medo. Eu também. Mas agora sei que medo não é motivo para fugir. Ela segurou a mão dele com firmeza. Se a Lia for sempre prioridade, eu fico. Sempre. E eu quero continuar meu trabalho na ONG. Quero seguir com minha vida. Eu não quero te prender. Só quero estar ao seu lado. Sofia se emocionou. Não era uma proposta romântica de novela. Era uma conversa real sobre duas pessoas que estavam tentando de novo, com mais cuidado, com menos ilusão. Eles se beijaram, um beijo leve, sem promessas apressadas, mas cheio de significado. Lia acordou com o som dos dois, rindo baixinho. O que foi? Nada, meu amor, respondeu Sofia, indo até ela. Só estamos felizes. Min-ho a pegou no colo. Vamos plantar mais uma flor, só para marcar o dia? Vamos! Minutos depois, os três estavam ajoelhados na terra, colocando uma muda nova no canteiro. Sofia olhou para os dois e, pela primeira vez, não sentiu que estava de passagem. Sentiu que estava criando raízes. 2 anos se passaram. O jardim da casa agora florescia o ano inteiro. As mãos que cuidavam dele não eram mais solitárias. Lia plantava sementes ao lado de Min-ho, com a alegria de quem sabia que pertencia àquele lugar. Sofia acompanhava tudo da varanda, com uma xícara de chá nas mãos e um sorriso tranquilo no rosto. A casa já não era fria. Tinha som de passos apressados, de risos entre os cômodos e de conversas baixas à noite. Tinha cheiro de comida feita sem pressa e de café passado na hora certa. Era um lar. Min-ho dividia os dias entre a empresa, a fundação e as pequenas coisas que antes ignorava. Aprendeu a fazer bolos com Lia. Aprendeu a ouvir sem precisar controlar. E com Sofia aprendeu a recomeçar, sem pressa, sem esconder os medos, mas com coragem. Dona Park passou a visitar com menos julgamento e mais curiosidade. Descobriu em Lia uma neta de alma, mesmo que sem laços de sangue. E em Sofia, uma mulher forte o bastante para não abaixar a cabeça, mas generosa o suficiente para estender a mão.
Vocês mudaram meu filho, ela disse uma vez, olhando para Sofia com sinceridade. Ele só precisava lembrar de quem era, respondeu Sofia com doçura. Na fundação, Sofia ocupava agora o cargo de diretora de projetos. Criava ações voltadas para a mãe solo, oferecia apoio jurídico, ajudava a construir novos começos para outras mulheres como ela. Na escola, Lia foi chamada para escrever uma redação sobre o lugar mais feliz do mundo. Ela escreveu: "O lugar mais feliz do mundo é onde tem alguém que segura sua mão quando você tem medo, alguém que escuta quando você fala e alguém que não vai embora quando você erra. O lugar mais feliz do mundo é onde a gente é amado do jeito que é. Meu lugar feliz é aqui." Min-ho leu a redação em silêncio, sentado no mesmo escritório onde antes só havia solidão. Quando terminou, fechou os olhos por um instante. Não precisava dizer nada. Estava tudo ali. Eles não eram uma família perfeita, mas eram uma família de verdade, e isso era mais do que suficiente. E naquela casa, antes tão fria, tão cheia de luto, agora tinha vozes. Tinha cheiro de café de verdade. Tinha brinquedos espalhados. Tinha terra nas mãos. E tinha planos. Nada aconteceu rápido, mas tudo aconteceu do jeito certo, porque algumas flores não nascem para enfeitar a mesa, nascem para enraizar a gente onde a gente menos esperava ficar. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!